conversar agora com o doutor Maurício Freire, urologista e homeopata. Tudo bem, querido? Tudo Você está bom, bem? Hilda? Você sabe que a semana passada e essa semana nós estamos pegando firme com essa coisa, viu? De tratar dos rins, cuidar de tomar água, né? Quer dizer, acho que está todo mundo em casa lá já mais do que entendido sobre essa questão, que eu acho que é bastante importante. No dia 9, inclusive, nós vamos ter até uma palestra. Ontem recebi um colega de vocês aqui, o doutor Júlio César, né, que esteve aqui conosco também, vieram convidar para esse próximo dia 9, para que nós estejamos lá acompanhando as palestras, né, que com certeza vão elucidar, esclarecer e trazer muita informação, né? Que bom. Mas hoje o nosso assunto aqui, doutor, é sobre homeopatia e especificamente eu queria falar sobre alergias. Ainda na hora do almoço, eu conversava com uma colega que dizia que a filhinha dela teve muito problema com alergia, né? E eu queria te perguntar, alergia é realmente algo que emana de nós mesmos ou é um efeito externo? Por exemplo, alergia a determinados insetos, o bolor, ou, enfim, produtos químicos e coisas do gênero. Veja bem, a definição, muita gente não sabe, né, Hilda, até hoje, o que é alergia. Primeiro, a definição de alergia é o seguinte: alergia é toda reação exagerada do sistema imunológico do indivíduo contra uma substância que penetra no teu organismo. É uma reação. É uma reação do sistema imunológico e é uma reação específica, né? Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso, o sistema imunológico ele tem toda uma reação quando qualquer alergeno que a gente chama, que pode ser um pó, que pode ser um pelo, que pode ser alimentos, medicamentos, etc. Penetrou no organismo, eles estão atentos para combater aquele intruso, vamos dizer assim. Só que o alérgico, entre aspas, ele é chamado alérgico ou atópico. É um nome, quando você vê a alergia atópica, é o alérgico. E é específico, aquele indivíduo ele tem uma reação exagerada, ele produz uma série de reações químicas no seu organismo, especificamente para aquele tipo de invasão. Só que isso não explica tudo. Aí que entra o meu trabalho com a homeopatia também. Porque, veja bem, eu vou explicar como a homeopatia age nisso, mas como que, é pouco estudado, como que se explica o estado emocional levando a um processo alérgico. Isso é muito comum no consultório, chegar um indivíduo, a paciente, e falar assim: doutor Maurício, eu tive uma crise de rinite, eu tive uma crise, principalmente as crises de erupções, de urticária. Primeira coisa que ela fala, mas é emocional, porque é só eu passar nervoso, você entende? Isso ainda não está tão bem esclarecido pela ciência médica, porque para eles, os cientistas alopatas, é só a invasão do organismo por uma substância. Mas nesse caso não tem substância invadindo. Verdade. Isso, né? doutor, não seria o caso, uma forma mais branda talvez do autoimune? Da questão autoimune, das doenças autoimunes? As doenças autoimunes são... o lúpus, por exemplo, você sabia que o lúpus eritematoso sistêmico, que chama, ele é provocado, a maioria, por medicamentos. E é um processo alérgico. Então, alergia não é uma doença. Alergia é uma reação exacerbada, exagerada do organismo daquele indivíduo em particular. Por exemplo, o mesmo pelo do cachorro que provoca alergia numa pessoa, a outra não sente nada, mas essa outra pode ter uma alergia, por exemplo, ao leite, a qualquer outra substância. E como que é a alergia, Hilda? Quando penetra esse micro-organismo ou qualquer pelo, ácaro, ou o que seja, como que o organismo reage? O organismo reage da seguinte maneira: todo o nosso sistema imunológico ele está ativo para qualquer invasão do nosso organismo. Nesse caso, esse indivíduo em particular, ele tem uma reação do sistema imunológico específico para, vamos dizer, um pólen, tá? Aquele pólen. Ele forma as imunoglobulinas, que chama, que a gente às vezes faz os exames, põe IgE, IgG, as pessoas não sabem o que é. E é muito comum isso, né? IgG, IgE, que são as imunoglobulinas E, que são as que acarretam, quando ela vai
neutralizar esse invasor, entre aspas, para aquele indivíduo, ele acarreta uma reação química de substâncias no organismo, que são as histaminas. E são essas histaminas que provocam todo aquele quadro alérgico. E é variado em qualquer órgão. Então, por exemplo, o lúpus, como você falou, as doenças autoimunes, é considerada uma doença autoimune, por quê? Porque o organismo não reconhece, ok? Mas muitas vezes ela é provocada por um medicamento, que a pessoa é sensível àquele medicamento. Né? Entre as reações alérgicas que tem de fundo mais emocional são as asmas. Os indivíduos que têm asma, é uma coisa interessante. Eu estava lendo uma pesquisa que pegaram os indivíduos que têm algum distúrbio psiquiátrico, qualquer. A maioria, grande maioria, tem distúrbios de asma e uma pequena parte de pele. E olha que interessante, de cada 10 indivíduos, 9 tem, sabe, aqui a alergia a medicamento. É interessante isso, os medicamentos estão em segundo lugar de provocar alergia na humanidade. Em segundo, o primeiro são os pólens, pó, que é uma coisa mais comum. Então, é importante a gente definir o que é alergia, que é essa reação. Certo. E como que é o tratamento disso. O tratamento disso na alopatia são os antihistamínicos. Por quê? Porque eles inibem que essa substância seja eliminada, né, nessa reação toda interna e provoca. Mas ele tira o sintoma, mas ele não cura a causa. A causa, exatamente. Agora, a homeopatia já é diferente. Como a gente trata o indivíduo e a gente estimula a força vital e o sistema imunológico do indivíduo, nós conseguimos fazer um equilíbrio dessa força vital desse indivíduo para ele não ter essa reação exacerbada. Então, hoje, a homeopatia é muito mais aceita por muitos cientistas em processos alérgicos. E é real, porque tem essa possibilidade de a gente equilibrar esse sistema imunológico. Deixa eu ver quem está na linha, doutor. Okay. Vamos ver. Alô? Alô? Oi, quem é? É Milena. Milena? Isso. Milena, seja bem-vinda, querida. Você está falando de onde? Daqui de Limeira. De Limeira mesmo? Isso. Então tá certo. Qual é o bairro que você mora? Vila Amado. Tá certo. Muito obrigada aí pela tua audiência, pela tua companhia aqui nas tardes, viu, querida? Pode fazer, Milena, a sua pergunta, por favor. Às vezes, aparece em volta da área dos olhos e na garganta. Fica meio vermelho e fica inchado. Isso é alguma reação alérgica a leite? Espera, quando você fala pescoço, ela tem uma alergia, ela fica vermelha ao redor dos olhos, né, que você falou? E ao redor dos olhos também parece, fica vermelho e inchado. Mas dentro do olho não, só fora? Não, só fora. E na garganta é do lado externo? E a garganta lá externo. Tá, e faz tempo que você tem isso? Oi? Faz tempo que você sente isso? Às vezes aparece 3, 4 dias, fica, depois some, Mas depois aparece de novo. Certo, mas isso está instalado há quanto tempo? Há quantos meses ou anos? Não, faz acho que um mês. Um mês que aconteceu? E você está sendo medicada? Está tomando algum remédio? Não tomei nada. E o que eu fiz? Eu cortei assim, corante, o leite, mas eu não sei se é do leite ou de corante isso daí. Tá bom. Tá bom, então, querida. Milena, obrigada, querida. Um abraço, um beijo para você. Obrigada, igualmente. Pois é, então, Milena, é muito difícil a gente saber se é especificamente o leite. Ela teria que, por exemplo, toda vez que toma o leite, e aquele tipo de leite que provoca esse tipo de reação. Então, ela tem que ser eliminado, é por eliminação mesmo, né? O que eu fiz nos últimos meses de diferente na minha vida, que se começou há um mês, muitas vezes é possível a gente identificar o que causou. Agora, o leite é um dos, né? Porque, para você ter uma ideia, o porquê que o alimento provoca, o leite ou qualquer outro alimento provoca alergia em muitas pessoas. Por incrível que pareça, não são os alimentos sofisticados que provocam. É mais comum trigo, é mais comum o leite. Uma coisa mais in natura, talvez. Pois é, porque eles são ricos em proteínas, em moléculas grandes, que o organismo não consegue quebrar na digestão a proteína. Você entendeu? Aí o que acontece? Ele entra na corrente sanguínea essa proteína inteira. O nosso sistema imunológico, ele não reconhece. Ele acha que é um invasor. Vai lá e dá esse estímulo, reação antígeno-anticorpo, liberação de histamina.
E um dos sintomas é realmente inchaço, coceira, erupções, mas pode ter, Hilda, para você ter uma ideia, existe até uma alergia que pode pegar no sangue, que dá anemia hemolítica, que chama, que ele explode, ele destrói. O intestino, tem muita gente sendo tratada como colite e é uma alergia só que ele tem. Ele não tem uma irritação, um problema, porque dá diarreia, dá vômito, dá ânsia. Mas isso tem que ser por eliminação. O leite é um deles, tá? Quer dizer, ela já tirou o leite, então se ela continua com essa alergia, provavelmente não Não deve é o ser leite. E como começou de um mês para cá, ela pode ter sensibilizado. A gente fala assim, quando a pessoa tem um processo alérgico, ele começa a ficar hipersensível. O organismo dele está hipersensível, né? Ela pode ter sensibilizado o teu organismo em qualquer momento nesse mês que provocou esse tipo de reação. Agora, veja bem, a alergia é muito vasta, né? A alergia ela pode ter duas manifestações. Imediata, que são as alergias terríveis, são as alergias, os choques anafiláticos, são processos alérgicos. É isso que eu ia te perguntar. De ação imediata. Muita gente morre numa mesma Citotóxico, cirurgia por causa disso. Né? Morre por quê? Porque é uma reação tão forte que desencadeia uma liberação de tanta substância, desencadeia. A gente tinha no passado, na nossa profissão de urologista, muito problema com os iodos, né? Hoje não tem muito isso, porque eles conseguiram purificar o iodo para fazer contraste, que hoje o contraste se usa quase para tudo, né? Mas eu tive casos assim que eu presenciei 20 anos atrás que são terríveis. Então, veja bem, e existe, aí que entra um grande problema, existe a reação tardia, de muitas horas ou até dias. Então o indivíduo teve um contato hoje e não acontece nada. Amanhã ele começa a apresentar, ou depois da manhã. Fica incubado isso? Então, então se essa forma correta. É o tipo de reação individual daquela pessoa. Porque a alergia, ela não é hereditária, tá? Mas ela é genética. Você já nasce com a predisposição de ter uma hipersensibilidade há vários tipos de alergenos. Mordida de mosquito, né? Por exemplo. Exato. Para umas pessoas fica uma bolinha, para outras viram uma coisa. E tem pessoas assim, que dá choque. Tem abelha, tipo de abelha que eu já vi, que a pessoa toma uma picada, ela tem uma reação alérgica de edema, de inchaço tão forte que incha a glote e o indivíduo fica sufocado. Se ele não for imediatamente socorrido, ele corre risco de morte. Isso é muito sério, né?